Olá, meu amigo, minha amiga. Você sabia que o governo Bolsonaro está fazendo campanha para 2022? Mas não é campanha para si próprio, não. Ele está fazendo campanha para a volta da esquerda ou para o retorno das forças progressistas. Se você está chegando agora no nosso portal, se inscreva, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos outros meios de comunicação. E se você gostar, dá o joinha, compartilhe com os amigos e vamos embora. Vamos tratar do tema, então, específico. O governo de Bolsonaro está fazendo exatamente as mesmas coisas que Maurício Macri começou a fazer há 4 anos atrás lá na Argentina. Ou seja, fez a reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma sindical, privatizou o que podia, entregou lá as empresas de energia elétrica, de combustível, de saneamento. Isso tudo fez com que a economia argentina ficasse dolarizada nessas prestações e nessas tarifas. Por quê? Porque a empresa multinacional que investe em infraestrutura em outros países, eles investem na moeda do país matriz, ou em dólar normalmente, né? E eles não tomam prejuízo nunca. Se a situação começa a ter algum tipo de problema cambial nos países, eles aumentam o preço porque eles não ficam sem lucro. Moral da história, o povo argentino foi jogado na lata do lixo. E o que o povo argentino está fazendo depois disso? Está dando um tapa muito grande no pé da orelha dos meios de comunicação da Argentina, porque igualzinho aqui apoiaram esse governo lá, do sistema financista nacional deles, dos rentistas, dos grandes grupos de investimentos, das empresas multinacionais, do governo americano e até de Donald Trump, porque ele teve na Argentina hipotecando solidariedade, empenho ao seu amigo Maurício Macri, né? É coisa parecida com o que está acontecendo aqui no Brasil também. E saiu lá nas estatísticas lá dos institutos de pesquisa, do Instituto de Estatística, o congênere do IBGE lá na Argentina, revelou os novos dados da economia argentina no começo desse mês, agora de outubro. E vamos ver aqui um pequeno trecho de uma matéria que eu vi na televisão de lá. Vamos lá. Misterio que la economía argentina pasa por un muy mal momento y ahora la pobreza alcanzó un nuevo y preocupante récord. Llegó a sus cifras más altas desde hace 18 años. Hoy 1/3 de la población es pobre y más de 3 millones son indigentes. Olha só, gente, olha os dados tenebrosos. 35% da população argentina está na pobreza. Pobreza muito pobre mesmo. E mais do que isso, eles têm mais de 3 milhões de argentinos que estão na indigência. Gente, pense no indigente. Uma pessoa que você vê numa marquise que não tem lugar para tomar banho, para se alimentar, perdeu tudo. A pessoa está no desalento, a pessoa é quase um animal largado lá no canto. No Brasil, a gente já está vendo isso com muita intensidade. Na Argentina, mais de 3 milhões de pessoas nessa condição equivaleria aqui no Brasil a uma população de mais ou menos 21 milhões de brasileiros. Para a gente ter uma ideia, nós estamos falando em mais ou menos uns 320 maracanãs lotados de indigentes. Então, para vocês terem uma noção da magnitude, imaginem mais de 300 maracanãs lotados de indigentes. Pois é o que está acontecendo na Argentina e no Brasil, se bobear, a gente já está indo num caminho muito parecido, numa situação muito pior. Lá que aconteceu é que depois dessa situação toda, o povo argentino está repudiando de uma forma muito veemente, né? Está sendo um grande tapa no pé da orelha desse governo que implementou esse receituário todo lá. Mas nem todo mundo perdeu. Por exemplo, o ministro da Economia de Macri, ele aumentou seu patrimônio em 80%. Esses caras vêm do mercado financeiro, né? Como vocês sabem, eles gostam muito de dinheiro. Eles gostam de dinheiro e gostam de fazer presença com as pessoas que eles conhecem. Tem informações privilegiadas, enfim. Dificilmente um cara desse, quando ele é mal intencionado, ele sai na mesma condição da que entrou. Esse nosso amigo aí, o ministro da Economia argentino, ele aumentou o patrimônio em 80% e a fortuna dele, pessoal, subiu a mais de 217 milhões de dólares, que, como a gente está vendo aqui nessa matéria, né, ele manteve parte no exterior. Então, gente, por mais massacre que o povo sofra, sempre tem uma elite que se dá muito bem e é o que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente está tendo a reforma da Previdência como um dos primeiros passos dessa história.
Eu fico muito chateado porque as pessoas que são simpáticas ao governo Bolsonaro, eles estão se prestando a um papel inconsciente, porque eles estão apoiando essas reformas que, na verdade, massacra todos os brasileiros, seja de que tendência for. Pessoa brasileiro pobre, não importa se ele é bolsonarista, se ele é petista, se ele é lulista, se ele não é nada, porque ele será prejudicado por essa reforma da Previdência. O sistema montou uma engrenagem muito inteligente, muito interessante. Porque antes eles apenas tinham a Rede Globo e as grandes redes de televisão para fazer a cabeça do povo. Agora não, eles têm um conjunto de brasileiros que estão junto com os meios de comunicação atuando no sentido de legitimar a retirada de direitos de todos, bolsonaristas e não bolsonaristas. Eles não estão entendendo exatamente o que está acontecendo. Talvez quando eles percebam a canoa furada em que o Brasil entrou, seja tarde demais. Mas uma coisa eu garanto, a família Bolsonaro não vai terminar esse governo mais pobre. Os amigos da família Bolsonaro também não. As pessoas que são amigas de Paulo Guedes, as pessoas que têm informações nesse governo, ninguém vai sair pobre. E, sobretudo, quem está fazendo negócio com o governo brasileiro, quem está comprando ativos do Brasil, quem está se metendo em todas as transações econômicas comandadas por Paulo Guedes, não vai sair ninguém pobre nesse segmento. Mas o povo brasileiro está entrando para o ralo. E agora a gente teve essa noite a votação da reforma da Previdência lá no Senado. E aí na matéria da TV Globo, vejam só que coisa curiosa, vejam a felicidade de Renata Vasconcelos falando que a reforma da Previdência está sendo aprovada lá no Senado Federal, né? Vamos acompanhar aqui essa verve, vamos lá. 2 turnos de votação. Então vamos agora ao vivo lá para o plenário do Senado, saber como é que estão as discussões para a votação da reforma daqui a pouco. O Júlio Mosquera está acompanhando. Oi, Júlio, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Como você disse, Renata, nós estamos aqui na fase de discussão. Aí a matéria vai rolando. Gente, mas o que me impressiona é o seguinte, aquela coisa sóbria, né, que o jornalista tem que ter, que a emissora tem que ter no trato de uma questão, se perdeu. Quer dizer, estamos lá porque a ideia que eles querem passar no telejornal é que a reforma está sendo uma coisa muito boa para o povo brasileiro. E aí, como em todas as matérias que eles fizeram ao longo desse tempo todo sobre Previdência, eles nunca colocaram contraponto. Eu estava lá na TV Senado e eu vi essa senadora aqui, que eu achei muito interessante, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Não dá para dizer exatamente que a senadora é uma petista, né? Porque desse partido aí, o PROS do Rio Grande do Norte. Mas vamos ver o que disse a senadora e por que é que também pessoas como ela não são ouvidas pela Rede Globo de televisão e pelos outros meios de comunicação. Um trechinho do discurso dela aqui sobre a reforma da Previdência. Atenção que o trabalho intermitente por si só, ele já não permite que nenhum trabalhador nesse país se aposente. Professores, que são os mais fáceis de serem contratados, 3 horas hoje de aula de inglês, 2 amanhã, e no final do mês ele recebe um salário conforme as horas trabalhadas, e aposentar é uma ficção científica para eles. A emenda 95, que proibiu o investimento, botou na Constituição, eu acho que é o único país no mundo que fez isso, Leila. Saúde, o que foi aprovado ali? Você que já morre hoje por falta de recursos, continue morrendo por 20 anos. Foi isso que esse Congresso aprovou com a emenda 95. Você que vê seus familiares e amigos serem assassinados por falta de recursos na segurança pública e na educação, que é a única prevenção de violência, continue morrendo por 20 anos. Então o que é que o governo atual acha que vai aposentar quem? Vai continuar morrendo milhares de brasileiros por falta de recursos em filas de hospitais, de morte evitável, continuar morrendo outros 60 e tantos mil por falta de investimento na segurança e o trabalho intermitente. A pergunta que não quer calar:
Quem vamos aposentar, Humberto Costa? Ninguém. Essa reforma do jeito que está proposta aí não tira privilégios, porque quem tem privilégios são os grandes devedores. Que eles ainda dizem, não vamos, do jeito que Paulo Paim diz, não vamos pagar e vamos conseguir uma medida provisória para fazer um refis. É isso que a gente sabe. Tem algumas empresas falidas, mas tem grandes devedores como bancos, gente. Quem é que tem privilégios? Pessoas nesse país que o Flávio Arne fez o levantamento. Nós temos 19 mil brasileiros, pessoas físicas, acionistas de grandes empresas, que ganham acima de 320 mil reais por mês e não pagam nenhum imposto. Então o que é que acontece? Dá 120 bilhões anos. Sabe quanto é o Fundeb, gente? 150 bilhões. Gente, olha, eu achei muito bacana, não conhecia a senadora Zenaide, mas é apenas um contraponto que eu estou trazendo para vocês aqui nesse nosso programa de hoje, para mostrar exatamente como a reforma da Previdência faz parte dessas reformas todas que só beneficiarão grupos econômicos, grupos ligados aos grandes meios de comunicação, mas como nós podemos perceber, nem o presidente da República sabe o que está acontecendo pela sua total ignorância numa série de temas e especificamente a ignorância nesse tema específico que é a reforma da Previdência. Simplesmente ele entregou o nosso país para o seu ministro da Economia, que é um aventureiro, é um homem do mercado financeiro e que está provocando aqui no Brasil aquilo que aconteceu na Argentina. Sabe o que vai acontecer? A esquerda e as forças progressistas vão voltar com tudo em 2022. Gente, um grande abraço, fico por aqui, tchau!